Olá, nosso programa Encontro Fraterno de hoje está em parceria com o programa Espaço Espírita e canal Tá na Web. Hoje nós recebemos Haroldo Dutra, que vai nos falar sobre as parábolas de Jesus, os ensinos para um novo mundo. Haroldo, muito obrigada. Obrigado, Angélica. É um prazer nosso. Bom, vamos começar falando sobre o seu primeiro livro, né? Tradução do Novo Testamento. O que motivou a escrevê-lo? Angélica, nós percebemos que havia uma lacuna nesse mercado de publicações de tradução, porque, regra geral, as traduções são feitas por um determinado grupo religioso visando a sua comunidade religiosa. Então, um grupo católico produz uma tradução para a sua igreja católica, um grupo protestante para a sua comunidade protestante. E geralmente, e naturalmente, nenhum problema nisso, essas traduções procuram orientar aqueles fiéis nos princípios da doutrina abraçados para aquela escola religiosa. E depois de fazer uma pesquisa em mais de 100 traduções, em vários idiomas, nós percebemos que nenhuma delas tinha sido feita com um objetivo literário, um objetivo linguístico. Uma tradução neutra, isenta, que desse atenção a detalhes do texto original e que contivesse notas explicando aspectos culturais, aspectos linguísticos exclusivamente, sem adentrar em aspectos religiosos, em dogmas religiosos. Percebendo então essa lacuna e também o fato de não haver uma tradução completa do Novo Testamento no meio espírita, nós, convidados pelo presidente da Federação Espírita Brasileira, Nestor Mazotti, aceitamos esse desafio de fazer esse trabalho, começar a tradução, exatamente uma tradução neutra, um viés acadêmico, com bastante notas linguísticas, notas sobre costume, sobre cultura, ajudando a quem está lendo a entender esse texto antigo. Você teve então um extenso trabalho linguístico, né, para realizar essa obra, inclusive em termos de idiomas, outros idiomas, né? Conte para a gente como que foi essa tradução. Bom, a primeira coisa que nós procuramos trazer para a tradução era um projeto que nós já tínhamos de formação de uma biblioteca cristã e judaica. Há mais de 20 anos que nós estamos montando uma biblioteca de cristianismo e judaísmo, que hoje já conta com mais de 4.000 volumes. E nessa tradução, nós utilizamos mais de 30 dicionários de grego em 8 idiomas, dezenas de dicionários hebraico, estudamos até o aramaico, aprofundamos em enciclopédias, dicionários, comentários bíblicos de protestantes, de católicos, comentários de judeus, tentando incorporar ao trabalho da tradução o esforço desses pesquisadores e as descobertas feitas por esses estudiosos. Então, realmente, o resumo, eu considero que esse trabalho de tradução é a síntese de um grande trabalho de pesquisa, uma pesquisa feita nesse material dos eruditos do estudo bíblico. E como que foi a aceitação do livro no público espírita e também de forma geral? Nós tivemos uma surpresa assim, muito agradável, que foi saber que essa tradução estava sendo utilizada em alguns seminários teológicos, seminários de formação de pastores, seminários de formação de padres, freiras. Também a aceitação do movimento espírita. A obra, na sua primeira edição, ela chegou a vender mais de 10.000 exemplares. Agora se encontra esgotada. No final desse ano, se Deus quiser, nós pretendemos lançar a segunda edição, ampliada, porque terá um Novo Testamento inteiro, revista e corrigida. Então, foi uma surpresa, porque a aceitação foi muito boa. A gente percebeu que essa carência existia, que todos estavam buscando um material assim neutro para conduzir seus estudos. E como ela é uma tradução aberta, como nós estamos abertos a sugestões, desde que elas sejam embasadas e fundamentadas, temos recebido inúmeros e-mails, inúmeros comentários que têm agregado experiência de teólogos católicos, teólogos protestantes, de
de alguns judeus, isso tem favorecido demais o aperfeiçoamento da obra. E qual que é a importância da leitura e da releitura dos textos bíblicos, né, originais? Eu digo que a grande dificuldade dos textos bíblicos é que eles foram escritos numa língua e numa cultura que está distanciada da nossa em milênios. De modo que o entendimento desses textos bíblicos exige que a gente transponha um abismo cultural. É preciso que você faça uma viagem no tempo e vá de encontro a essa cultura e a essa língua que não é a nossa. Nos últimos anos, a pesquisa bíblica se incrementou muito. Muitas descobertas de documentos, descobertas arqueológicas, estudos e comentários mais aprofundados, novas perspectivas que se desenvolveram na teologia, tudo isso contribui e convida o leitor a revisitar, a fazer uma nova leitura dos textos, incorporando essas descobertas e essas pesquisas. Foi o que a gente procurou fazer e pretende manter esse processo de atualização, esse processo de aperfeiçoamento contínuo da tradução, incorporando todas as sugestões e todos os acréscimos da pesquisa que a gente também continua acompanhando, porque é um aprimoramento assim, muito veloz, cada dia surge um pesquisador novo, um comentarista novo, e toda leitura nova que se faz, a gente percebe um ângulo que tinha deixado para trás. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. O Sermão do Monte, o Sermão das Bem-aventuranças, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Analisando um pouco mais detidamente essas bem-aventuranças, observamos que Jesus alcança a todos aqueles que estão no planeta Terra. Porque ele inicia dizendo que são bem-aventurados os pobres de espírito, os simples, porque é deles o reino dos céus. E vai numa sequência extraordinária dizendo que são bem-aventurados aqueles que já adquiriram mansuetude, porque herdarão a terra. Que são bem-aventurados os aflitos, os que choram, os que estão passando pela expiação ou pela provação, dor física ou dor moral, porque serão consolados, terão oportunidade de se renovar perante a sua própria consciência, perante si mesmos, e avançarem, seguirem. Também são felizes esses. São bem-aventurados os que têm fome, têm sede de justiça, porque serão saciados. Os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Os puros de coração, porque verão a Deus. Jesus aí nos mostra que para ter um sentimento cada vez maior de Deus é preciso que desenvolvamos a pureza de coração. Também bem-aventurados os que promovem a paz, porque são chamados filhos de Deus. E, por fim, aqueles que são bem-aventurados quando são perseguidos por causa da justiça, porque é deles o reino dos céus. Interessante. Jesus diz no início, bem-aventurados os simples, porque é deles o reino dos céus. Aquele que está iniciando o seu processo evolutivo, aquele que é criado simples e ignorante, aquele que está ainda nas suas primeiras encarnações, primeiras experiências num corpo físico. Este é bem-aventurado porque é feliz, porque tem a promessa de um reino dos céus que não é um local fixo, perdido no espaço, mas sim um estado de alma. São felizes os simples, o grande objetivo de atingir a evolução.
E são bem-aventurados os missionários, aqueles que já sofrem perseguição por causa da justiça, aqueles que são maltratados porque defendem o Cristo, o nome do Cristo, por minha causa, fala Jesus. Então observa o companheiro que Jesus apresenta aí, toda uma escala evolutiva para todos nós, desde a simplicidade das primeiras encarnações, passando pelas experiências exitosas ou não, pela aflição, quando se adquire experiência para não mais errar, e aí desenvolve a mansuetude, a misericórdia, e vai seguindo o seu caminho até um dia se tornar missionário, defensor da verdadeira justiça, da justiça supraconstitucional. A lei de Deus está acima da lei dos homens, muito além das constituições. É uma faixa enorme que Jesus nos coloca, dizendo, em qualquer estágio que você esteja da sua evolução, você é feliz, tem possibilidade de ser feliz. O Evangelho ensina e responde. Conheça a Lefé, livraria e editora da Federação Espírita do Estado de Goiás. Menores preços, obras selecionadas, conforto e garantia. Facilidade no pagamento, entrega a domicílio. Venha tomar um cafezinho com a gente. This assignment about UFO abductions. Abductions? And I'm sure you'd find out if it's a hoax or if there's really something going on there. Eu tava assim muito doente, viu, moço? Os médicos diziam que tava desenganada. Será a mão de Deus. Foi um milagre de Jesus Cristo. Stage 4 ovarian cancer. She told us that she was pregnant. So, an elaborate hoax. Even your guy. He's in on it. Depois apareceu do outro lado dessa montanha. I didn't know you could draw this well. That's you right there. Has to be a coincidence. Ele saiu para trabalhar como todos os outros dias. Ele disse que vai retornar. Ask her who she got that. He drew this mountain. I know about you and your son. Imagina mundo tomado com milhares de pessoas como Gandhi. Do you have my son? Stop playing with me! Você veio aqui querendo respostas. Hello? Can you hear me? Eu estou te dando respostas. It was true. I think we've been out in the hot sun for too long. They can't be trusted. Where's my son? Estamos de volta aqui com Haroldo Dutra, falando um pouco das suas obras literárias. No primeiro bloco nós tratamos sobre a tradução do Novo Testamento e agora falamos sobre as parábolas de Jesus. Bom, Haroldo, por que o Cristo se servia desse processo de falar sobre as parábolas? Como que era isso? Bom, já durante muito tempo eu cheguei a pensar que o objetivo das parábolas fosse esconder o ensino para que apenas um grupo pudesse entender. Mas essa era uma compreensão ainda imatura desse recurso de Jesus. Hoje eu percebo que há certas verdades que só podem ser ditas com o uso dos símbolos. E ao utilizar símbolos profundos, símbolos extraídos da vida cotidiana do povo da Galileia,
Jesus conseguiu deixar uma mensagem imperecível que atravessa gerações. Se ele tivesse dito de uma forma objetiva, muito do conteúdo, da inspiração das suas palavras se perderia. É como se você colocasse uma polpa de uma fruta numa casca, num envoltório protetor. Esse conjunto de símbolos, essa ordenação da parábola, ela consegue manter a essência e fazer com que a essência atravesse os séculos. Porque são símbolos que falam da realidade humana, daquele denominador comum humano que independe da sua língua, do lugar onde você nasceu, da latitude, da longitude, porque são fatores gerais e irrestritos que dizem respeito a todos os seres humanos de um modo geral. Então, quando ele diz do processo de semear, de colher, a parábola do semeador, quando ele dá o exemplo de um pai cuidando dos filhos na parábola dos 2 filhos, ou parábola do filho pródigo, quando ele fala de alguém que sofre, de outra pessoa que atende, parábola do bom samaritano, ele está lidando com valores universais, com questões que ultrapassam e que transcendem limites linguísticos e culturais. É essa força que as parábolas têm, esse é o poder das parábolas. E quais são os elementos que estruturam e que compõem a parábola? A parábola, ela sempre tem um conjunto de material, a matéria, da onde que você está extraindo a inspiração para tratar daquele assunto. Então, a matéria da parábola é tirada, às vezes, da vida agrícola, da vida em família, dos negócios, aquele conjunto da rotina das pessoas que estão ouvindo. Esse é o material. A parábola também tem um aspecto que é a forma, a maneira como Jesus compõe a história. E essa forma como ele compõe é às vezes inusitada. Jesus conta parábolas que são paradoxais, contém exageros e excessos que chocam o ouvinte. Mas é esse o objetivo dele. Essa é a parte composicional. É como que ele arranja os elementos da parábola, querendo, evidentemente, com isso, chamar a atenção do leitor. Chamar a atenção do leitor para algum aspecto essencial. E um terceiro elemento que seria o conteúdo da parábola. O conteúdo é aquela mensagem eminentemente espiritual, que sempre tem a ver com a exemplificação dele. Então nós podemos dizer que a chave para entender o conteúdo de uma parábola é a vida do próprio Jesus. Ele sempre exemplificou a essência daquilo que ele está ensinando. Jesus é o critério para a interpretação segura das suas parábolas. Então, ele, como tinha uma capacidade de acolher a todos, nós não podemos fazer uma interpretação que exclua, se ele era acolhedor. Ele que pregava o perdão, nós não podemos interpretar a parábola pregando o ódio, porque ele é o elemento controlador do conteúdo. A sua vida é a essência do seu ensino. Então, assim, forma, matéria e conteúdo são esses 3 elementos da parábola que nós não podemos perder de vista. Evidentemente que há outros detalhes, mas esses são 3 pilares fundamentais para a compreensão da parábola. E como que foi possível interpretar essas parábolas? Nós buscamos inspiração em 2 fontes. No aspecto referente ao material e ao conteúdo, no estudo da linguística, para entender o que é língua, o que é linguagem, o que é texto, como que se forma um texto, o que é um texto, qual a visão contemporânea de texto, como que um texto deve ser lido, qual o significado ou significados de um texto, como se constrói o significado, o que é o discurso. Então, todas essas questões que nos dão uma capacidade de enxergar os textos dos evangelhos do Novo Testamento de uma forma mais ampla. Buscamos também inspiração na arqueologia bíblica, nos comentários bíblicos, na história bíblica, na história das tradições, tradição judaica, tradição cristã, porque tudo isso representa material de apoio para o estudo das parábolas. E
no aspecto da essência, buscamos a contribuição da doutrina espírita. Porque a doutrina espírita, ela nos traz um conjunto de material, uma compreensão de Deus, da vida e do homem, que nós só encontramos ali. E isso amplia os nossos pressupostos, isso amplia a nossa base. Nós chegamos para ler a parábola, para ler os ensinos do Novo Testamento, com um novo fundamento, com uma nova concepção. E, evidentemente, o resultado da nossa interpretação é diferenciado, quando nos servimos desse arsenal, desse manancial que a doutrina espírita nos proporciona. É importante dizer também que a parábola ela é para todos os públicos, né? Isso que acredito que seja a grande essência da parábola que Jesus queria trazer. Jesus tinha uma capacidade de adaptar o seu ensino aos mais variados públicos. Era uma sensibilidade que ele tinha de, ao compor a parábola, fazer uma composição com os elementos da vida diária das pessoas que estavam ouvindo. Por isso o seu ensino é sempre próximo. O ensino de Jesus, ele sempre fala diretamente ao coração. Ele fala de maneira próxima, porque ele tem essa pedagogia que eu chamaria de pedagogia divina. A capacidade de partir da realidade da pessoa, dos elementos do ouvinte, para verdades transcendentes. É o mestre dos mestres. É o mestre. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. A obra do Berço Maria de Nazaré está precisando de voluntários com disposição e boa vontade para trabalhar na produção e reparo de roupas e enxovais. Estamos precisando de voluntárias para bordar, fazer crochê, costurar. Quem não souber, nós ensinamos. É só nos procurar. Além disso, a obra do Berço recebe e organiza doações. E esse dinheiro é revertido em compras de material para o enxovalzinho, que é destinado às gestantes carentes. Cada um de nós deve tornar-se útil, segundo as faculdades e os meios que Deus nos colocou nas mãos para nos provar. Eles nos ensinam também que não há faltas ou erros irreparáveis. O ser humano encontra o meio necessário nas diferentes existências para avançar segundo o seu desejo e os seus esforços em direção à perfeição, que é o seu objetivo final. Este é o resumo da doutrina espírita, como ela aparece no ensinamento dos espíritos superiores. Estamos de volta com Haroldo Dutra, falando um pouco das suas obras. E nesse bloco, nós vamos falar um pouco do espiritismo e da transição planetária. Haroldo, qual é a grande importância do espiritismo na vida das pessoas? Eu estou plenamente convencido que a doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus. E cada vez mais que viajo e tenho a oportunidade de encontrar com as pessoas que perderam filhos em acidente, pessoas que tiveram parentes assassinados, pessoas que estão enfrentando um câncer terminal, estão enfrentando algum revés na sua vida e que encontraram na doutrina espírita um conjunto de respostas que asserenaram os seus corações. Eu me convenço desse aspecto consolador da doutrina, porque ela nos ensina que somos espíritos imortais e que a justiça de Deus se manifesta nas múltiplas vidas que nós vivemos. Que, na verdade, essa breve vida aqui
é apenas um estágio da nossa longa peregrinação até chegar ao Criador. Quando nós compreendemos isso, nós começamos a dimensionar os problemas de uma maneira diferente. Aquilo que era um grande problema, que te desestrutura, que te leva até mesmo a pensar no suicídio, é colocado na sua posição, a pessoa se enche de esperança, ela se enche de paz, de confiança em Deus, porque ela entende essa transcendência da vida e essa transcendência da lei divina. Eu acredito que muitas pessoas não teriam encontrado paz, não teriam encontrado um apoio, um suporte, não fosse a consolação encontrada na doutrina espírita. E sempre que faço uma palestra, sempre que tenho a oportunidade de falar da doutrina espírita, eu faço sempre com esse respeito, respeitando a palavra, respeitando a oportunidade de falar, porque do outro lado pode ter um coração que está em lágrima, que está sofrendo e que vai encontrar nessas palavras um estímulo para estudar a doutrina e para encher de luz e de esperança o seu coração. Estou plenamente convencido disso. E o que é que o Cristo trouxe para nós de mais sublime e importante? Se nós pudéssemos resumir a lição de Jesus, eu diria que ele apresentou à Terra o amor incondicional. Porque nós conhecemos o amor, nós vivemos do amor, né? Sem amor não há vida, mas o nosso amor ele ainda é um amor limitado. Eu amo o outro, mas espero dele fidelidade. Então, se ele for infiel, eu retiro o meu amor. Eu amo meu filho ou minha filha, mas espero que ela corresponda, o que ele corresponda às minhas expectativas. Se ele não corresponder, eu reduzo o meu amor. Eu amo as pessoas, mas espero que elas concordem com a minha ideia, que elas me apreciem, porque se elas não gostam de mim, se elas não apoiam ou não concordam comigo, o meu amor é restrito, ele é limitado, eu retiro o investimento. E com Jesus, a humanidade conheceu um amor que é um amor incondicional. Ele não depende do outro. Ele é um amor que se mantém na plenitude, apesar do que o outro faz. Então Jesus consegue amar até mesmo aqueles que o crucificaram. Isso nos faz recordar o caso de Joana de Cusa, quando o soldado a prende e ela iria ser queimada junto com o filho, e o soldado diz para ela assim: o teu Cristo só te ensinou a sofrer? Ela falou assim: não, ele me ensinou também a te amar. É um amor incondicional, o amor que está absolutamente no meu controle. É quando eu atinjo um nível de espiritualidade que eu não permito ao outro controlar o meu amor. O meu amor está absolutamente no meu domínio. Eu não deixo que o comportamento do outro influencie na minha capacidade de amar. Essa é uma lição sublime e acredito que esse amor incondicional, por isso Jesus deixa a sua frase, e o Chico dizia que se ele tivesse autoridade, se ele fosse alguém com autoridade, ele mandaria pregar uma faixa bem grande no mundo inteiro dizendo assim: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Que é a grande lição de Jesus, nos convidando a nos amar como Ele, né? O amor incondicional. Haroldo, nós gostaríamos muito de agradecer a sua presença, agradecer as suas obras, né, que tanto nos ensinam. Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada. Nós agradecemos aos telespectadores do nosso programa Encontro Fraterno, programa Espaço Espírita, tá na web e também a TV ICEB. Muito obrigada.